Fala pessoal, retomando aqui pós-Copa do Mundo, acréscimos, futebol carioca por outros ângulos. Hoje conosco aqui Altair Alves, Felipe Lucena e eu, Rafael Henrique Fernandes. Então vamos fazer uma breve atualização e um resumão da Copa, né? Terminou ontem, e dar início, vou retomar os trabalhos sobre o futebol brasileiro. Então pessoal, o que vocês acharam aí da Copa, essa reta final, né? Pô, eu tô triste já, cara. Não tem mais Copa. Já deixou França. Aquela vazio existencial. Já deixou saudade. Pô, eu espero que o futebol brasileiro compense um pouquinho, pelo menos, os jogos que a Copa mostrou pra gente, porque dá uma tristeza quando acaba. E assim, só fazendo uma breve análise sobre o Brasil na Copa. A eliminação para a Bélgica, o que vocês acharam? O Brasil que eu quero não é esse Brasil da Copa, porque foi muito mal. Foi ruim, né, cara? Pô, a participação do Brasil foi ruim, né? Poxa, ser eliminado nas quartas. Perdeu para um excelente time, que é o time da Bélgica, mas, poxa, o Brasil também tá ali entre os três favoritos. Perdeu para um bom time, mas a gente, deveria ter ganho, na verdade. Tinha mais time para ganhar da Bélgica do que, apesar da Bélgica ter ido terceiro lugar e tal. Acho que o Brasil tinha plenas condições de ter ganho aquele jogo e ter avançado um pouco mais. Então, por isso fica meio decepcionante, assim, ter perdido. Até durante o jogo, né, a atuação do Brasil, eu não considero que a atuação tenha sido ruim. Jogou melhor. Pressionou, principalmente no segundo tempo. Jogou melhor que a Bélgica. Teve chance, poderia ter empatado o jogo. Então, é frustrante para nós como torcedores brasileiros, né? Uma coisa que o torcedor brasileiro tem que aprender também é que o Brasil não é mais o dono da bola há muito tempo. Tem outras seleções ótimas aí disputando Copas e outras competições. E perder para uma Bélgica também não é o fim do mundo, é uma coisa normal até. O pessoal que acompanha o futebol regularmente sabe que o Brasil perder para a Bélgica... Não perdeu para a seleção de Filipinas, perdeu para a Bélgica, uma boa seleção. Uma ótima seleção. Essa campanha, digamos assim, o Hexa vem, que até nós mesmos entramos na brincadeira, a gente mesmo como torcedor, a gente aqui opina, mas a gente também é torcedor, né? Então... mas isso é muito mais um oba-oba do que uma realidade, de que tá certo. Como já estão falando que em 2022 vem, tá certo. Sim, de certa forma é oba-oba. A partir de agora já tá certo. Então é oba-oba, né? De certa forma é oba-oba, mas tem gente que realmente acredita. A gente tem fé, mas não que seja uma certeza. Não, mas tem gente que realmente ainda tem essa visão de que o Brasil é superior aos outros, que só a Alemanha ou a Itália talvez pode fazer uma frente, ou talvez a Argentina. Nem a França, atual campeão, que tem uma geração ótima. Então, mas tem gente que ignora seleções como a França. Hoje em dia o futebol tá tão equilibrado que o Brasil poderia, perder sei lá, pegasse a Inglaterra no oitavo de final, tomava 1-0, a Inglaterra se fechava, acabou o jogo. Seria o próprio México, o Brasil tirou com uma certa facilidade, mas no começo foi difícil. Se o México faz um gol logo ali no começo, poderia mudar completamente a história daquele jogo. Bom, o que a gente sabe é que a Copa vai deixar saudade. Todo mundo gosta de Copa do Mundo, né? Daquele clima de carro na Copa, mas vamos voltar aqui para nossa realidade. Mas ano que vem tem Copa América, né? Com certeza. E aqui no Brasil. Vai ser aquele clima que a gente já conhece. Aquele carnaval fora de época. Acho que vai ser quase uma Copa do Mundo no clima, né? Na torcida. A Copa América vai ser do Brasil, mas hoje nós teremos Copa do Brasil. Isso aí. Com o Vasco enfrentando o Bahia. Jogo da volta, né? Vasco perdeu de 3 a 0. Falando em carnaval, né? Bahia. Lá na Arena Fonte Nova, e hoje tem o jogo da volta nessa segunda-feira de ressaca de Copa do Mundo, o Vasco enfrentando a equipe do Bahia. Rafael, o que vai acontecer com esse Vasco hoje? Está motivado? Essa parada para a Copa foi boa ou não? Desanimou? Inclusive, a camisa do Vasco está aqui hoje, somente ela, por isso, porque hoje joga o Vasco contra o Bahia. Semana que vem voltam todas as camisas aí, de acordo com o nosso desempenho também, né? Com o nosso combinado. Os times que perdem não entram na mesa. Mas hoje está só o Vasco, porque o Vasco joga hoje. Com certeza, respondendo a sua pergunta, com certeza essa parada foi boa pro Vasco, foi proveitosa até pro Jorginho ter um tempo de treinar o time. Jorginho é técnico? Jorginho chegou Jorginho campeão do mundo em 94. Ele já dirigiu o Vasco, se não me engano, por 2 jogos antes da parada pra Copa. Mas aí teve tempo de treinar, né? Chegou o Leno, um reforço para a lateral direita, que estava uma carência no elenco, pela má fase do Rafael Galhardo. E o Vasco hoje está completo dentro do possível para o jogo contra o Bahia. É um jogo difícil, é difícil reverter o placar, uma diferença de 3 gols. Pode ser qualquer diferença de 3 gols leva para pênalti. Se for diferença de 4 gols de vitória do Vasco, o Vasco é classificado. Só na Copa do Brasil não tem mais um critério de gols fora de casa. Qualquer diferença de 3 gols pênalti e 4 gols de classificação do Vasco. É difícil, a gente sabe que não dá para dizer, é possível, mas é difícil. E o Vasco contratou o Maxi Lopes, né? É uma notícia boa para... Considero um bom reforço. Tá com quantos anos, hein? 34 anos. 34 anos. Eu achava até que ele era mais velho. Ele tá vindo da Udinese, né? Do futebol italiano.
É um jogador pelo poderio financeiro do Vasco atual, né? Até surpreende essa Surpreende, é um nome de peso, jogou no Barcelona, já jogou no Milan, né? E acredito que ele tenha somado dentro de campo ainda, apesar de já ter 34 anos. É melhor que o Rios, não? Eu acho que o Rios é um jogador que faz bem o pivô, que é voluntarioso do Os time. dois são argentinos. Será que eles vão se dar bem? Será que vai ter alguma rivalidade? Acho que não, né? Só pela posição ali, né? Talvez. Acho que o Rios aceitaria numa boa. O Max nem sabe quem é o Rio. Tem nem Vai ideia. conhecer só. É só o Rio de Janeiro que ele vai conhecer. lá Pois quando chegar. Mas resumindo, eu acho que é uma boa contratação sim, até visando o marketing, vender camisa. Vai depender do rendimento dele em campo. Essa coisa de vender camisa. Mas camisa já vende antes pro cara começar a jogar bem. Sim, mas se ele começar a jogar mal, também isso aí vai ficar pra baixo. O pessoal do Vasco já pode fazer o marketing Lopes, né? Então. Pô, boa, cara. Bom trocadilho. E é isso, vamos aguardar, mas acredito que tenha a render, segura bem a bola, faz o pivô, faz gol. Experiente, né? Tem a contribuir ainda. Assim, Isso aí você falou a verdade. O nível do futebol brasileiro ele sempre tem que considerar isso, o nível do futebol brasileiro, seja o reforço reforço que for. Né? E na quinta-feira tem o clássico contra o Fluminense, em São Januário, a retomada do Campeonato Brasileiro, já que o jogo de hoje é pela Copa do Brasil. Clássico é clássico, né? Não importa se seja em São Januário ou seja onde for. O Fluminense vindo do trabalho do Marcelo Oliveira, iniciando o trabalho do Marcelo Oliveira. E o que você acha que pode projetar aí para esse clássico, Felipe? Difícil projetar alguma coisa agora, porque o Fluminense fez os jogos treinos fechados e... Aquele 8x2 pro Bangu é verdade? Não é verdade. Quer dizer, se alguém sabe, avisa pra gente. É fake news, como diz. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, o Fluminense fez um jogo treino dias antes contra a Portuguesa, se eu não me engano, e acho que perdeu a Portuguesa por 1-0 e a diretoria decidiu que não ia divulgar mais resultado do jogo treino. Antes tinha tido outros jogos treino, mas tinha ganho fácil, acho que se complicou com a Portuguesa e preferiu não divulgar mais resultado do jogo treino. Aí por não divulgar, inclusive o Bangu concordou com essa não divulgação, por não divulgar começou a sair um monte de boato, que foi 8x1, 8x2, 8x0, mas na verdade o que foi divulgado depois... Pro Bangu. O que foi divulgado depois oficialmente pelo Fluminense foi que foi 2x0 pro Fluminense, mas aí fica um mistério no ar aí. Mas de qualquer forma... Lendas do futebol. De qualquer forma tiveram vários jogos treinos, muito tempo para trabalhar. E os reforços. Os reforços chegaram, chegou o Digão, chegou o Luciano, que ex-Corinthians, foi bem no Corinthians, depois foi para a Europa, não rendeu tanto lá, mas é bom jogador. Pelo que mostrou no Corinthians, é bom jogador. O Digão, você já conhece, foi revelado no Xerém. Esteve perto do Vasco, mas preferiu voltar para o Fluminense. Bom zagueiro forte, grande. E o Marcelo Oliveira está testando novos esquemas. O Abel estava vindo com 3 zagueiros, o Marcelo Oliveira está jogando no 4-4-2, às vezes com algumas variações. Ele estou o Ayrton no lugar do Richard, a torcida chiou um pouco, né? Sim, porque o Richard vinha jogando bem. E tem muito mais qualidade na saída de bola que o Ayrton, é mais marcador. Né? E o Luciano, ele é um jogador que no Corinthians ele jogava como centroavante ou falso 9, como queiram chamar. Aí ele se machucou tanto que depois entrou o Wagner Love no lugar dele. E agora, sendo que o centroavante do Fluminense atualmente é o Pedro, que vive uma ótima fase, até a parada para a Copa está vivendo uma ótima fase. Tem proposta de uma porrada de time da Europa interessante, principalmente da Itália. O futebol italiano está muito... O futebol italiano tem assediado muito. O Luciano jogaria como segundo atacante, na vaga do Marcos Júnior, talvez? Ou seria reserva. Ou com a eminente saída do Pedro. Vai também, disputar a posição ali com o Marcos Júnior e com o Pedro, mas mais com o Marcos Júnior atualmente. Né? Pode ser uma reserva de luxo, né? Uma reserva que vai entrar sempre, ou vai disputar a vaga e vai ganhar a vaga. Não sei como é que vai ficar. Mas a tendência é que o Marcelo Oliveira volte com o Marcos Júnior e com o Pedro. O Luciano jogou esses jogos treinos porque o Marcos Júnior estava machucado. E ele testou o Robinho também, né? Gostou bastante o Robinho. Robinho já é um jogador que é mais alternativa para o Marcos Júnior. Cartaz do Fluminense, até hoje não provou. Muita gente considerava o Robinho seria o novo Richarlison, né? Sim. Mas não vingou ainda. Ainda pode ser ainda, né? Bom fez jus ao nome, né, de Robinho. A fama atual do Robinho não é muito boa, não, né? Robinho digo no auge da carreira dele, digamos assim. Futebol, sim, mas a fama... O Marcelo Oliveira está agora nesse início de trabalho aí no Fluminense. Você acredita que vai vingar, vai ter jeito aí com o Marcelo Oliveira? Você gostou da contratação do Marcelo Oliveira? Na verdade, não. Eu queria que o Abel ficasse, né? Pelo trabalho que vinha fazendo. Mas já que o Abel saiu, o Fluminense tentou outros nomes. Tentou Dorival Júnior, tentou Ricardo Oliveira. Ricardo Gomes. Ricardo Gomes. O Ricardo Oliveira já está ensinando. Já tem idade para ser técnico, né? A gente está falando de atacante, mas acabou ficando com o Marcelo Oliveira. E o Marcelo Oliveira, eu falei no último programa, né, que o Marcelo Oliveira fez bons trabalhos com bons elencos. Quando ele teve um elenco mais curto, que é a expressão da moda, na mão dele, ele não conseguiu desenvolver um grande trabalho.
Quer dizer, até chegou na final com o Curitiba. Aquele time do Curitiba era melhor que esse Fluminense atual. Então, o elenco, né? Então, não sei, tem um pé atrás, na verdade. E fica esse pé atrás mais forte ainda porque o Abel vinha fazendo um bom trabalho. Então, o receio é maior ainda. Mas a torcida de todo mundo que torce pro Fluminense é que ele vingue, né? O trabalho dele renda e tal. Só o tempo dirá. Só o tempo dirá. Até porque, como você falou, a carreira dele é meio que uma incógnita. Então, um bom trabalho aqui, um trabalho ruim ali. Então, quem será o Marcelo Oliveira do Fluminense? E tem a questão que muita gente tem falado que o Marcelo Oliveira, os times dele nunca tiveram um padrão tático. Assim. Você não consegue ver a cara do Marcelo Oliveira no Palmeiras, quando ele foi campeão da Copa do Brasil, ganhou nos pênaltis contra o Santos, mas não tinha uma cara. Era uma coisa mais de vamos lá, vamos que vamos e jogar. E os jogadores decidiam em campo ali, bons jogadores. Pois é. O próprio Cruzeiro, bicampeão brasileiro. O Cruzeiro foi muito nos talentos individuais ali, nas peças que funcionavam muito bem. Tinha um desenho tático, pô, essa é a cara do Marcelo Oliveira. Era uma coisa meio vamos que vamos. Tipo o Cuca Ball no Atlético. Mas o Cuca tinha mais estratégia, tal, variável. O Marcelo Oliveira não conseguiu mostrar isso ainda. E com o elenco que o Fluminense tem hoje, que não tem jogadores acima da média, o coletivo vai ter que vingar. Então ele vai ter que mostrar, é a chance dele de mostrar que ele pode ser um técnico que arma bons esquemas, bons times em campo. Independentemente de terem valores individuais que sobressaem. Pode se inspirar no Saltgate, né? De repente. Sim. Que não De tinha repente usar um coletinho ali também. Pode falar inglês, tomar chá. Não tinha grandes craques no time, mas fez um time muito chegar em quarto no brasileiro coerente, equilibrado, né? Sim. Disciplina tática. A Copa foi um show de esquemas táticos disciplinados, bem armados. Mas como um esquema tático bem montado, você consegue equiparar ali com uma equipe melhor tecnicamente, né? A Suécia? A Copa do Mundo Suécia, muito disso. A própria Rússia também, né? A Rússia conseguiu chegar nas quartas de final. Quem imaginaria que a Rússia chegar? Chegou porque o time foi muito aplicado taticamente. A Croácia, embora tenha alguns destaques ali, mas também era desenho tático que definia. Esse time compacto consegue, cara. Você consegue equilibrar as ações do jogo e... Bom, já estamos aqui falando de Copa do Mundo de novo. Não deveríamos. Copa, Volta a Copa. Vamos falar de Botafogo. Volta a Copa. Botafogo e Corinthians. Quando? Quarta-feira, jogo da televisão, né? Na Arena Corinthians, certo? Lá na Arena Corinthians. E aí, o que vocês têm a expectativa? Cara, é difícil até a gente projetar alguma coisa, porque evidentemente o Corinthians é sempre forte jogando lá na arena deles, na Arena Corinthians. E vale ressaltar também que o Botafogo não vai ter o Jean, o Iago e o Moisés, né? Que são jogadores que estão emprestados ao Botafogo, pertencem ao Corinthians, tem toda essa coisa aí de... Eu acho uma bobagem. Eu também acho bobagem. Assim, bobagem pra gente, né? Mas pro cara lá que... Vai que ele entra lá, o Moisés, faz um hat-trick. Você tá pagando pro cara te prejudicar. Mas... Pois é, então, na prática é isso, assim, né? Mas enfim, né? É uma grande bobagem, realmente. Vai ser um jogo difícil. O Corinthians também não tá lá, né? Assim, no melhor época de Corinthians, né? Do que a gente viu nos últimos anos. O Botafogo até, antes da parada da Copa, tava meio que se recuperando ali no campeonato. Vamos ver se consegue manter aí essa crescente, esse viés de subidas. Mas a gente projeta aqui um jogo complicado com o Botafogo. Acho que é uma das piores voltas possíveis, assim, porque, jogar com o Corinthians em São Paulo sempre é difícil. Embora o Botafogo tenha um retrospecto muito bom jogando com o Corinthians lá, né? Mas vai ser complicado. O Corinthians, ele fez 2 amistosos na reta final da Copa, contra o Grêmio, ele ganhou de 2-1. E contra o Cruzeiro, se eu não me engano, ele estava perdendo de 2-0 e empatou na raça. Então... Isso aí, mesmo que não fosse um jogo oficial, já dá um ânimo. É diferente de fazer um jogo treino contra o Madureira. O próprio Botafogo também fez. Foi quase um jogo... Foi um jogo sério. Não foi um jogo oficial, mas foi um jogo sério. Eu acho que assim, a gente só tem que tomar um pouco de cuidado porque... Pra tomar isso um pouco como parâmetro, né? Porque se dá certo, se dá errado, por exemplo, o Corinthians, vai falar, mas era só amistoso, não sei o que lá. Então o alento, né? Todo mundo quer ter um... a expectativa. O Botafogo também fez jogo treino com equipes tão poderosas quanto o Cruzeiro e Grêmio, o caso de Nova Iguaçu, América, o Audax. Tá começando também, tá com, assim como o Fluminense e como o próprio Vasco, né? Com o Jorginho, tá com um novo treinador aí, um início de trabalho, né? O Marcos Paquetá, que até agora a torcida do Botafogo não entendeu muito bem essa contratação, né? Ele já tá trabalhando há um bom tempo, a gente, né, agora torcendo para que dê certo, mas o pessoal foi pego de surpresa, como assim? Não conhecendo o elenco, o Marcos Paquetá pode ficar ilhado no grupo do Botafogo? Pode ficar ilhado no grupo, pode ficar sem saber o que fazer. Eu acredito que ele, embora seja relativamente desconhecido do público brasileiro, né? Ele que aqui no Brasil só treinou duas equipes, o Flamengo em 95, há muito tempo, e o Avaí em 2004, né? É um treinador experiente, já dirigiu seleção em Copa do Mundo, tá certo que era a Arábia Saudita, né? Em 2006.
fez carreira toda ali praticamente no Oriente Médio, chegou a treinar na seleção da Líbia também, enfim. Mas é um nome que a torcida para assim e pensa, de onde é que a diretoria do Botafogo tirou o Marcos Paquetá para ser o treinador? Porque também não é aquele nome, vamos apostar num treinador jovem, não é nome promissor, um cara que já tá, bicho, o trabalho dele é esse aí, ó. O currículo dele é esse. Então, assim, ficou meio no ar, assim, de onde é que surgiu? Quem foi a primeira pessoa que chegou numa reunião lá de Botafogo? Tem um nome, hein? E se a gente botasse o Paquetá para ser o técnico do Botafogo? Entendeu? É complicado de não saber teve nenhuma essas coisas influência também, do Valentim de sugerir, né? Não teve nada disso, não. Oficialmente não, mas Não. pode ser que... Alguém sugeriu, né? Alguém sugeriu. Alguém sugeriu, porque pra dar certo... Alguém deve ter aparecido lá, ó, tem um nome, um cara bom aí, Paquetá. Marcos Paquetá. Alguém teve que falar primeiro. Sim. E tem a possível saída do Matheus Fernandes, né? Como é que tá? Pois é, o Matheus Fernandes, que a gente já falava aqui até antes da parada da Copa, um dos jogadores mais talentosos ali do Botafogo, prata da casa ali do meio de campo. A gente já falava também, já especulava bastante antes da parada da Copa, a iminente saída do Matheus Fernandes. A venda de jogadores, né? Nem Sim. que seja o Matheus Fernandes. Sim, e é uma coisa É assim. ele, mas não que seja... O próprio Igor Rabelo também, que tá sempre... Que o Botafogo precisa fazer caixa Essas e especulações, tá precisando sim. vender E tanto, jogador. A venda de jogadores jovens pra tapar buracos, né? E eu acho que é um caso raro assim do futebol que todas as partes estão meio que convencidas de que esse é o movimento natural e certo das coisas. Tanto Matheus Fernandes, Botafogo e a própria torcida, que, né, consegue compreender o momento financeiro difícil pelo qual o clube passa. Acaba aceitando, né? Já tá todo mundo, embora seja, repito, prata da casa, um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador do Botafogo, promissor, talentoso, mas não tem jeito, né, cara? Dinheiro, precisa fazer caixa. Precisa fazer dinheiro e não só o Matheus Fernandes, né, mas também tem a gente já falou do Igor Rabelo, que já se falava antes também de Copa do Mundo dos times da Itália, a gente falou também que o Pedro estava sendo assediado por equipes da Itália, o Igor Rabelo também, o próprio Udinese, né, que o Max Lopes estava lá. Isso. Estava na Udinese. Então, também já parece que O já Igor chegou a Rabelo- fazer proposta time da Rússia, entendeu? Então, são saídas assim, já pode ir se acostumando. Só pegando um gancho aqui com a Copa, a seleção brasileira, Esquece Copa, cara. Vai falar de Copa. O Matheus Fernandes é óbvio que ele também tem chance de seleção, vai depender do desempenho dele, mas a seleção vai passar por um processo natural de renovação na defesa. E o Igor Rabelo é um jogador talentoso e que tem chances para a próxima Copa, para o futuro, aí se a carreira dele evoluir, né? Se ele evoluir o jogo. Ele por exemplo, Pela idade dele, ele tem chance. joga num campeonato italiano, Pois que é. eu acho que é onde o Pegando zagueiro pra se zagueiro, desenvolve, ó, entendeu? Para zagueiro Aquela coisa de disciplina. É uma chance tática. real que ele tem, até pelo processo de revolução na defesa do Brasil com a saída do Thiago Silva, do Miranda, Botafogo, né? ele não vai ter chance Pois é. nenhuma mesmo, ele vai ter que... Vão precisar de novos zagueiros. né? Sim, com certeza. Quem volta a jogar também essa semana é o Flamengo. Todo mundo volta, né? Inclusive o Flamengo. Inclusive o Flamengo. Segue o líder. É um jogo até que é jogo entre Jogo tipo de 6 pontos, né? exatamente. Jogo de quem tá em cima brigando ali na tabela, os dois próximos. E que loucura, né? Você já sair de uma Copa do Mundo, o pessoal tá meio grog ainda, meio, o que tá acontecendo aí, como é que vai ter já com um jogo dessa importância, né? Tira peso, né? Perde importância. Tá certo que também não tinha como prever, né? A tabela já tava... O Flamengo vai ter uma sequência de jogos né? importantes, assim, né? Vai ter esse, depois vem os mata-matas da Copa do Brasil e da Libertadores. Vai ter uma sequência Na Copa do próxima. Brasil vai jogar com o Grêmio, né? Isso. E na Libertadores, o Cruzeiro. Os 2 jogos, pô, Uma sequência aí pra testar esse elenco do Flamengo. O que vocês esperam desse jogo contra o São Paulo especificamente, né? Porque os outros ainda faltam um pouco, a gente fala depois. É o primeiro jogo, é a volta. É claro que a torcida do Flamengo vai ser de imaginar que o Flamengo vai voltar super bem da maneira que terminou. Mas pode ser que, como é o primeiro jogo, talvez o time não faça uma boa atuação, uma atuação tão boa quanto as outras. Mas isso é natural, isso é um jogo difícil. Eu acho que é natural se o Flamengo não fizer uma partida tão boa quanto vinha fazendo antes da parada para a Copa, por conta do tempo parado. Tem a saída do Vinícius Júnior, que mesmo talvez o Marlos Moreno é quem vai substituir ele, mas o Vinícius Júnior vinha muito bem, né? Então é uma Essa é uma questão, quem vai substituir o Vinícius Júnior, né? Sim, eu acredito que seja o Marlos Moreno, no momento. É o que tem no elenco para substituir com as mesmas características. É o Berril também. O Berril tá voltando de lesão ainda, não tá pronto assim, né? Não para substituir de imediato, né? Mas também vai ficar ali. Mas tem uma coisa, o Berril joga mais pelo lado direito, é uma coisa tática. O Berril joga mais pelo lado direito e o Vinícius Júnior pela esquerda. Eu nunca reparei no Berril jogando muito pela esquerda, ele é mais ponta direita legítimo. Então vai ter que mudar o Everton Ribeiro de lado, talvez tenha uma...
Mas É uma mudança, vai ter ter tem que ter uma adaptação ali no esquema tático. Outra questão no Flamengo é o Guerreiro, né? Se vai, se fica, ninguém sabe. O Guerreiro brigou tanto aí, teve essa coisa de doping, aquela história tudo que ele já conhece pra jogar a Copa do Mundo, e ele jogou papel deprimente, né, na Copa do Mundo. Jogou mal. Acredito que o Flamengo, se ele sair, o Flamengo perde, né, tecnicamente. Sim. Já está identificado com a torcida, com o clube. E no caso do Vinícius Júnior, tem mais ou menos alguém ali que pode substituir. Tem dois, né? O Berril e o Marlos Moreno. O Guerreiro fica muito mais difícil de substituir nesse caso. O Flamengo caso. contratou o Uribe, né? Tem o Uribe. Mas O Flamengo complementar o elenco. A contratação do Pablo, né, do Ryan Babel, que não faz o menor sentido contratar esse cara. Porra, o cara tá lá na Turquia, jogador veterano já, também nem é isso tudo. É mais pelo nome, né? Só no PlayStation 2 que esse cara era bom, corria pra caramba ali no Liga. Pô, pera aí. Mais pelo nome, aquela coisa de ser um nome impactante para substituir um nome impactante, então talvez a gente poderia ter pensado nisso. Essa coisa, pra você ver, rapaz, essa coisa de nome impactante, você vai gastar um dinheirão nisso que só por causa de nome impactante. Eu concordo, você tá certo. A cabeça do cara é esse, o pensamento de diretoria é esse. Não, vamos trazer, porque aí a gente já bota aqui, o cara, pô, ninguém vai chiar. Ó, o cara que a gente trouxe, cara importante, cara com nome aí no futebol europeu. Sim. Porra, nada. E engraçado que a contratação... Eles acham que engana o torcedor com isso, né? Não engana. A contratação do Maxi Lopes pelo Vasco, eu não sei se já estavam negociando antes, mas surgiu a notícia depois do Flamengo vir tentando o Ryan Babel, né? Então, será que foi tipo uma concorrênciazinha ali? Tipo, estão fazendo, a gente vai fazer também. Estão indo lá, a gente vai aqui. Eu prefiro acreditar que não, assim, porque seria uma bobagem. Meio duas crianças. Futilidade. Né? O Kiko, o Chaves mas é uma coincidência engraçada. Tudo bem que não dá pra dizer que acabou, né? Mas se ainda fosse a época do Eurico, poderia até ser. Mas você não tinha essa especulação do Maxi Lopes antes do boato do Ryan Babel no Flamengo. Não sei. Mas isso aqui é mais papo de torcedor do que de análise. Eu acho que não. Eu acho que o nível de profissionalismo que hoje em dia se pede de uma administração de um clube de futebol, pô, se o cara fez isso mesmo, Mas e o Brasileiroca, como é que tá aí? Lembrando que o Brasileiroca é nosso campeonato brasileiro, campeonato carioca dentro do campeonato brasileiro, né? O desempenho dos clubes cariocas dentro do brasileiro. Então o Flamengo é líder do brasileiro. Ele é o líder, né? O Flamengo tá... Cadê minha tabela aqui que sumiu? Líder isolado, né? O Flamengo é líder do brasileiroca. Tá quantos pontos o Flamengo, hein? Rapaz, aí vai ser nem lembro. de ajuda dos universitários. Não sei, vamos ver aqui. Na Copa do Mundo as seleções classificavam com 6 pontos, 7 pontos. Vou falando aí enquanto eu puxo a classificação. Que eu não tô lembrando aqui quem tá. O Vasco tá em que posição? O Vasco está jogando a Série A, né? Tá jogando. O Vasco tá em 8º por ali, né? Mas o foco agora tem que ver cada jogo, né? Copa do Brasil, por enquanto, né? Um jogo de cada vez, né? Qual o próximo jogo? Mas se eu não me engano, o que tá em segundo no Brasileirão é o Botafogo. Aqui, ó, o Flamengo tá em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro, né? 27, naturalmente tá em primeiro lugar no Brasileiroca. O Botafogo tá pegando essa Libertadores aí. Botafogo em nono, é o segundo lugar, nosso 17 pontos. O Vasco, que tem um jogo a menos, o Vasco, né? Tem, contra o Santos. O Vasco tá em terceiro lugar, tá com 15 pontos, tá em 11º Campeonato Brasileiro, com 15 pontos, em terceiro lugar no Brasileiroca. E o nosso glorioso Fluminense, tricolor das Laranjeiras, está com 14 pontos no Brasileirão. E integrando aí a zona de rebaixamento do Brasileiroca. Brasileiroca é muito mais disputado que o Campeonato Brasileiro. A mudança de posições é constante. Temos um jogo direto quinta-feira, né? Do Brasileirão. Tem um clássico Brasileiroca em São Januário. Vamos ver o que vai dar nesse clássico aí. Vamos ver. Mas é isso, pessoal. Então, lembrando que os nossos links estão na descrição do vídeo. Só vocês irem lá, curtirem, comentarem, compartilharem, tudo que vocês quiserem fazer. Beleza? E a gente se vê semana que vem. Esse foi o Acréscimos Futebol Carioca por Outros Ângulos. Primeiro programa pós-Copa do Mundo. Valeu!